Marcos capítulo 2. Em Marcos capítulo 2, nós temos uma história muito interessante, um acontecimento na vida aqui de Jesus, no Evangelho de Marcos, um acontecimento muito lindo, que exalta a compaixão do Senhor, a sua autoridade e o seu poder. Acompanha comigo a leitura. Marcos capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, fala no nosso coração pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo se mova, Senhor, e fale às nossas mentes, aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que o Senhor quer nos dizer, Deus. Deus, que nosso coração não possa ser tão insensível e frio, a ponto de ouvir a Tua palavra e não ser aquecido por ela. Amado Deus, que um texto que é tão conhecido, que nós estamos tão familiarizados, que ele possa, Senhor, nos despertar, que ele possa, Senhor, abrir os nossos olhos para o Senhor, para a Tua palavra, para a Tua verdade. Amado Deus, nos ajuda, me ajuda a proclamar a Tua palavra com autoridade, com firmeza, com exatidão, e ajuda a fechar os meus lábios, se o Senhor achar necessário, que eu não fale o que não for da vontade do Senhor, apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale, para a honra e glória do Teu nome. Essa ajuda que eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, esse milagre, como eu disse, é muito lindo. Ele aqui fala que as pessoas foram até onde Jesus estava, né? Que o texto diz que ele estava em casa, e aí alguns perguntam: qual casa? Será que Jesus morava aqui em Cafarnaum? Talvez, ele já era um adulto, talvez ele já morava sozinho, talvez ele tinha uma casa, né?
Um homem com seus 30 anos já poderia muito bem ter trabalhado a ponto de construir ou comprar uma casa, isso não tem dificuldade nenhuma. Ou poderiam, como alguns sugerem, ser a casa de Pedro. E como eu disse, alguns afluíram para lá, né? O texto fala que é tanta gente que até a porta não se achava um lugar. As pessoas encheram o lugar de tanta gente para ver Jesus. O texto diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Isso é muito interessante. Muita gente foi lá para ouvir Jesus ministrar a sua palavra, porque a palavra de Jesus tem poder, a palavra de Jesus transforma. Como essas pessoas eram privilegiadas, elas tiveram o maravilhoso e o único privilégio de ouvir a palavra saindo diretamente dos lábios de Jesus. Fico tentando imaginar como que era a voz de Jesus. Era alta, era forte, tipo a voz de Leonardo? Era rouca? Era fina? Como que era? Era uma voz bonita? Era uma voz rouca, esquisita como a minha? Não sei. Como será que era a voz de Jesus? Como será que ele falava? Será que ele gesticulava? Né? E as pessoas tiveram esse privilégio maravilhoso de ouvir o próprio Criador da palavra transmitir a palavra. Como a palavra deve ter sido maravilhosamente impactante, né? A palavra saindo dos lábios de Jesus, entrando como uma flecha nos corações. Deve ter sido uma experiência maravilhosa para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Porque a palavra de Deus, tanto é que nós sabemos isso, que no final do ministério de Jesus, quantas pessoas estavam ao lado dele? Nessa grande multidão que afluía para vê-lo, quantos ali depois não estavam gritando, crucifica-o? Não sabemos. O fato é que no final do seu ministério, o pessoal debandou. Então eu creio que a palavra de Jesus, sim, mesmo saindo dos lábios dele, entrava e entra como uma flecha, mas nos corações que estão abertos para ouvir. Aqueles que não estão abertos para ouvir, como muitos talvez dessa multidão, como até os fariseus que estavam ali, ouvindo Jesus pregar, mas depois vocês viram na própria leitura do texto, o coração duro deles, resistindo a Jesus. Então se o coração está fechado, pode falar, pode ser o próprio Jesus falando, né? Se o pastor aqui falando, o que é o pastor? O pastor não é nada, não é ninguém. Agora o próprio Jesus falando, mas se os corações estão fechados, se as pessoas não querem ouvir, não adianta, a palavra não penetra. É como aquela parábola que fala da semente que caiu em solo rochoso, solo duro, a palavra não penetra. E o Senhor, quando disse essa parábola, ele falou que a semente é a palavra de Deus. A palavra não entra em solo rochoso, solo duro. Meus queridos, que os nossos corações não sejam solos rochosos, não sejam duros, mas estejam abertos para a palavra do Senhor. Tenha aquela receptividade, usando as palavras de Tiago, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada. Acolher, né? Eu já usei esse exemplo. Uma pessoa talvez na chuva ali, você acolhe ela para dentro da sua casa, né? Não entra aqui, sai da chuva. Você acolher, né? Paulo usa essa linguagem em Romanos 14, acolhei ao que é débil na fé, é a ideia de receber, é a ideia de abraçar, vem cá, fica conosco, né? Não de rejeitar, não de desprezar, não de se afastar, mas acolher. Então Deus nos manda acolher a palavra dele. Precisamos acolher a sua palavra. E Tiago fala, acolhei com mansidão, é a ideia de alguém que acolhe com submissão palavra do Senhor. Então a multidão estava lá, e verso 2, que ele anunciava-lhes a palavra. E o verso 3 em seguinte conta algo muito peculiar nessa situação, porque nós vimos muitos casos em que Jesus curou pessoas, mas o que se destaca aqui é o fato que os homens que estavam trazendo aquele homem na maca, 4 homens, então provavelmente um segurando em cada ponta da maca, chegou a um lugar onde estava Jesus, na casa, e eles não conseguiram entrar por causa de tanta gente que tinha. O interessante é que eles deram um jeito, eles conseguiram de alguma forma levantar a maca por cima
da casa ali do telhado, e os telhados lá nas casas dessa época, eles eram planos, então eles poderiam caminhar por cima, e eles calcularam mais ou menos, o texto diz, mais ou menos, eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, então eles calcularam mais ou menos, não, Jesus está mais ou menos aqui, e aí ali eles começaram a desmontar, né, o telhado, começaram a abrir ali, tirar o material, as madeiras, que é feito o telhado ali e tudo mais, e bem mais ou menos em cima da onde Jesus estava. Eu fico imaginando, imagina Jesus pregando ali, de repente começou a cair uma poeiraiada, uma sujeiraiada, o que está acontecendo? Começa a abrir uma clareira em cima ali, o pessoal começa a olhar, se afastar, né? E aí eles vão vendo, e logo assim aparecem os rostinhos ali olhando para baixo, né? E aquela coisa, o pessoal, todo mundo fica calado, o que está acontecendo? E aí aquela poeira caindo, aquela coisa, e de repente eles veem lentamente a maca, né? Onde estava o paralítico descendo assim, né? Na frente de Jesus. Jesus deve ter ficado muito feliz, ele teve aquele espanto provavelmente inicial, né? Mas muito feliz pela atitude deles, por essa atitude desses homens que se esforçaram tanto, acharam um caminho para levar essa pessoa até Jesus para ser curado por ele. E o verso 5 fala que em seguida, assim que eles baixaram o doente, o texto diz, vendo-lhes a fé. Eu acho muito interessante isso, o texto ser escrito dessa forma, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E eu fiquei perguntando, como assim vendo-lhes a fé? A fé não dá para ver, né? Dá para ver a fé da dona Raia? Deixa eu ver, 12% de fé, 0,2%, nossa, muito pouco, deixa eu ver, né? Não dá para ver a fé, né? Como que vê a fé? Jesus vendo-lhes a fé. Mas veja, parece algo absurdo, mas não é, porque a fé da gente se torna visível através das nossas ações, através do nosso comportamento. Tiago de novo fala isso, não é? Ele fala ali, mostra-me a tua fé, sem as obras, que eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Olha a ideia de mostrar a fé, da fé da pessoa ser vista. Então, as nossas atitudes, as nossas ações, o que nós fazemos, às vezes até a forma como nós falamos, revelam sobre a nossa fé, revelam no que nós cremos. Pensa comigo, uma pessoa que diz que não, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus cuida, e blá blá blá, 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 faz aquela propaganda de Deus, mas na hora da dificuldade, na hora da tempestade, fica desesperada, fica em depressão, e não sei o que, e o mundo está se acabando. Você fala, mas cadê a fé dessa pessoa? Falou que Deus é tudo isso, agora que é a hora de você viver tudo isso, de você se agarrar nisso que você falou, o que a pessoa faz? A pessoa desaba, não é? Então você consegue ver a fé da pessoa, você vê a pessoa passando por situações complicadíssimas, e a pessoa firme, a pessoa sem desanimar, a pessoa ainda glorificando a Deus, a pessoa ainda com esperança, não, mas Deus vai dar um jeito, não, mas Deus vai abrir uma porta, Deus, Ele é aquele que faz maravilhas, olha, eu tenho certeza que Deus está no controle de toda a situação. Você vê a pessoa agindo diferente, e fala, uau, então a fé da pessoa se torna visível. Então a nossa fé, a gente pensa que não, mas a nossa fé é visível para as pessoas. Elas observam, será que eles creem mesmo em Deus? Na hora da perda, na hora diante de ali no velório, né, uma situação bem complicada, as pessoas, a gente pensa que não, mas as pessoas ao nosso redor estão só nos observando, como a gente reage, se a gente tem aquele choro desesperado, por que Deus peraí, se a pessoa está berrando desse jeito, né, poxa, então, a fé é possível ser visível sim, é possível ser vista, é possível ser manifesta. E o texto diz que Jesus ele viu a fé dessas pessoas. Por que Jesus viu a fé deles? Porque eles não mediram esforços, eles estavam dispostos ali a tomar um carão, um xingo, né, alguma coisa. Se você vai na casa de uma pessoa e começa a desmontar o telhado dela, né, alguém poderia, mas eles estavam dispostos a isso, eles estavam dispostos ali até
há uma situação de risco, você descer alguém ali pela maca em corda, poderia acontecer um acidente mais grave ali, né? E todo mundo vendo, mas eles estavam dispostos a esse risco, porque eles criam que se levassem esse homem até Jesus, Jesus poderia curá-los. Se eles não crescem, eles não tinham trazido esse homem, sabe lá de onde, carregando em 4 pessoas. Se eles não crescem, eles tinham desistido já na primeira barreira, não é verdade? Chegou lá, colega, desanima aí não, amanhã a gente volta, não dá nem para entrar, você viu que a gente tentou, né? A gente fez a nossa parte, chegou aqui, mas não dá, está cheio de gente, não dá nem para entrar, a gente vai ter que tentar outro dia, tá bom? Desanima não, amanhã a gente volta aqui de novo. Poderiam ter feito isso, mas eles não desistiam, porque a fé deles mostrava isso. Eles criam que Jesus podia curá-los, por isso que eles não desistiram. Então eu gosto muito desse texto por causa disso. E aí o que Jesus faz? Jesus cura o homem, né? Só que antes disso tem algo maravilhoso, porque o óbvio é que o homem desceu pela maca e Jesus curou. Ok, mais um relato de cura de Jesus. Não, tem algo no meio ali. E qual que é esse algo no meio? Qual que é esse diferencial? É o que o texto diz. Jesus lhe disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Olha que maravilha. Jesus viu um homem descendo ali e Jesus se compadece dele e fala: filho, estão perdoados os teus pecados. O que eu gosto desse texto, dessa frase, é que o homem nem pediu, é que o homem não fez nada para merecer. Você percebe como o perdão de Jesus foi espontâneo, saiu do coração dele, sabe, do nada ele está perdoado os teus pecados. Ele podia fazer isso, ele tem autoridade para isso, para perdoar os pecados a hora que ele quer e de quem ele quer. Um homem desconhecido aparece ali, Jesus se compadece e perdoa. Eu acho maravilhoso isso. Ok, e aí o texto diz que ali havia alguns escribas, né, assentados, e esses escribas, esses religiosos, eles começaram a razoar nos seus corações, né? Esse homem está dizendo blasfêmia. Como que ele ousa falar isso? Como que ele se atreve a falar isso? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Pois é, esses homens falaram, acertaram na mosca. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Exatamente. Só Deus pode perdoar pecados. Se Jesus estava perdoando pecados ali, é porque Ele é Deus. E o que eu gosto também desse texto, verso 8, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Jesus conseguia ler o pensamento deles, Jesus conseguia olhar no coração deles. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos esconder nada do Senhor. Tem gente que acha que pode esconder de Deus, acha que pode fingir na presença de Deus. Nós não podemos. Não dá para mentir para o Senhor. Ele consegue ler os corações. Olha o poder que Ele tem. Ele consegue ver mais do que os olhos podem ver. Consegue ler a nossa mente. A gente pode estar sorrindo, que está tudo bem, né? Quase babei aqui agora. Mas Ele sabe que não. Ele sabe que dele ninguém esconde nada. Ele sabe a verdade. E é incrível como tem gente que ainda tenta fingir para Deus, tenta fingir diante de Deus. Gente que não abre o coração para Deus, querendo. Ele sabe a verdade. Ele sabe que as suas palavras são fingidas. Ele sabe a sua atitude. Ele sabe até porque você está aqui, porque você não está. Ele sabe a verdade. Você pode dar um rol de desculpas e justificativas, mas Ele sabe a verdade. Jesus é aquele que conhece os corações. Nós não podemos mentir para Ele. E pior que muitas vezes nós somos tolos em tentar. Sabe, nós somos petulantes a ponto de ainda tentar justificar as nossas más atitudes, a nossa falta de disposição para servir. Nós tentamos dar desculpas, porque Deus usa a nossa consciência para falar conosco. A gente tenta justificar,
o injustificável. Meus queridos, Ele sonda os corações. Eu acho lindo isso nesse texto. Jesus, olha, é um texto cheio de acontecimentos. Jesus conseguiu ler o que aqueles homens estavam pensando. Ele conseguiu ver além. Por outro lado, embora o texto diz que ele, Jesus percebendo logo por seu espírito, Jesus ele conseguiu ver além no coração daqueles homens. Por outro lado, talvez ele nem precisaria disso, porque muitas vezes as nossas atitudes revelam. Às vezes a gente não consegue esconder, às vezes a gente não consegue nem disfarçar. Sabe, às vezes a gente acaba até dando na cara. Por mais que a gente queira disfarçar que está tudo bem, queira fingir, às vezes até dá na cara a nossa má vontade, a nossa preguiça, a nossa indisposição. Não é verdade? As pessoas conseguem até perceber que você não ficou feliz, que você não ficou, que você ficou chateado na hora. Às vezes acaba saindo. É por isso que muitas vezes a gente fala, a gente sempre ensina que Satanás não consegue ler os nossos pensamentos, mas às vezes ele nem precisa. Ele nem precisa. As nossas atitudes revelam nosso modo de agir, como a gente ficou quando alguém falou com a gente, quando falou tal palavra, você já deu na cara que você não gostou, que você não aceita aquilo, que você não quer ser corrigido. Você acaba demonstrando. Às vezes a gente acaba mostrando, não precisa nem ler o pensamento. E aí Jesus faz um desafio para eles. Qual é mais fácil? É dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus coloca o dedo na cara deles. O que você está pensando? Você acha que eu estou falando por falar? Porque falar estão perdoados os teus pecados é fácil, porque ninguém pode ver esse pecado perdoado, não. Qualquer pessoa poderia falar isso. Claro, qualquer pessoa estaria blasfemando ao falar isso, porque só Deus pode perdoar pecados, como eles mesmos disseram. Jesus fala: vocês estão duvidando do meu poder? É claro que é mais fácil falar: estão perdoados os teus pecados. E ele fala: para provar que o que eu estou falando é sério. E aí ele vira para o homem e ordena: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O texto diz que então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Jesus ele provou que ele não estava brincando, que ele realmente tinha poder para perdoar pecados. Ele tinha poder para curar aquele homem à vista de todo mundo. Meus queridos, como eu disse, esse texto eu creio que ele foi incluído aqui para mostrar tanto a compaixão de Jesus quanto a sua autoridade que só Deus tem para perdoar pecados, e também para mostrar o seu poder ao levantar um paralítico. Os evangelhos ele tem esse objetivo de credenciar o rei, de credenciar o Messias, que ele é realmente o Messias prometido. E nesse texto nós vemos tudo isso. Nós vemos a sua compaixão, nós vemos a sua autoridade para ensinar, para curar, para perdoar pecados, o seu poder, a sua firmeza, a sua capacidade de ler espíritos e mentes. Jesus ele é maravilhoso, meu querido irmão e minha querida irmã. E sabe, ao ler esse texto, eu queria de forma rápida, por causa do nosso tempo, só passar para os irmãos 7 lições rápidas, porque eu já expliquei quase tudo aqui. 7 lições rápidas que esse texto nos passa. Rapidamente, olha só. A primeira lição que eu retirei desse texto é que as pessoas vinham aos montes para ouvir a palavra de Jesus. As pessoas se acotovelavam, se apertavam para ouvir a palavra de Jesus. Coisa muito diferente hoje. A palavra de Jesus parece que não tem mais importância, parece que já caducou, parece que já não tem efeito, parece que não tem mais interesse das pessoas em ouvir a palavra de Jesus. As pessoas se amontoavam para ouvir a palavra de Jesus. Segunda lição: os verdadeiros amigos são aqueles que fazem de tudo para levar os seus amigos a Jesus.
Isso é um exemplo de verdadeiro amigo. Verdadeiro amigo mesmo é esse. É aquele que faz de tudo para levar o seu amigo para Jesus. Dizer que é amigo qualquer um pode dizer. Ter lá no Facebook 500 amigos, 2.000, 3.000, sei lá, é fácil. Agora amigo mesmo, ele faz qualquer sacrifício. Ele não mede esforço para levar uma alma até Jesus. Isso é amigo de verdade. Se você se considera amigo de verdade de alguém, pense nisso. Que esforço você tem feito? Você está disposto a ser reprovado? Você está disposto a desagradar? Você está disposto a ser incômodo, a ser chato? Qualquer coisa, qualquer dificuldade, você está disposto a passar para levar esse amigo, que você diz que é seu amigo, para Jesus? Vejo isso nesse texto. Terceiro, algumas vezes os seguidores de Jesus são o maior impedimento para outras pessoas irem a Cristo. O texto diz que esse homem não conseguia chegar até Jesus, porque tinha pessoas ali na frente que não deixavam ele entrar. As pessoas bloqueavam o caminho. E às vezes, meus queridos irmãos, os próprios crentes são um empecilho de outros virem a Jesus. As pessoas não vêm até Jesus por causa do mau testemunho de certos crentes, por causa de crentes. Quantos conheciam assim? Crentes que eles conheceram no trabalho, conheceram na escola, que olha, não querem nem saber. Eu ir para a igreja, aquele ali, eu já trabalhei com certos crentes, olha, se é para ser igual a eles, eu não quero nem saber. Os próprios crentes se tornam um empecilho para as pessoas virem até Jesus. Que triste isso, né? 4. A prioridade da obra de Cristo é a cura da alma, não só do corpo. Isso é uma lição importante que esse texto nos passa. A prioridade do coração de Jesus é curar a nossa alma. Cristo, ele veio para nos salvar dos nossos pecados, e algumas pessoas não conseguem enxergar isso. A prioridade é sempre a salvação. Às vezes nós oramos tanto, pedimos pela cura, mas sabemos que aquela pessoa não é salva. A gente nem lembra, não vai nem orar pela salvação, porque nem adianta, porque ali não tem jeito não. Mas, colega, é o principal. Se Deus tiver que ouvir a sua oração, que seja essa: Deus, salva aquela alma. Se for do teu agrado, Ele dá cura, restaura, porque isso é o mais importante. Porque a cura do corpo, a restauração financeira ou qualquer outro problema é pequeno demais, é minúsculo demais comparada com a salvação da alma daquela pessoa. É o dom mais precioso, é o benefício maior de todos, é a salvação da alma. Nada se compara com isso. Quinta lição: nem todos creem no perdão de Jesus, mesmo entre os mais religiosos, como nós vimos aqui. Meus queridos, nem todos creem no perdão de Jesus. E olha, infelizmente essa lição se aplica a crentes, aqueles que são conhecidos pela sua prática religiosa. Nem todos creem. Muitos ainda acham que de alguma forma tem que conquistar, tem que merecer o perdão do Senhor. Gente, eu estou falando de crentes que acham que tem que fazer alguma coisa, ou eles usam aquela frase: nós temos que fazer a nossa parte, né? Só que Jesus na cruz, Ele disse: está consumado. Ele não disse: já fiz a minha parte. Não disse. Ele disse: está consumado, está acabado. O que é necessário para a salvação da alma eu fiz. E alguns ainda insistem: não, a gente tem que crer em Jesus, mas tem que fazer a nossa parte, né? Para a gente merecer o céu, para a gente ganhar o céu, para Jesus nos aceitar. Meus queridos, tira isso da mente. Se alguém ainda pensa assim, desperta. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, 100%. É Ele que é o Salvador, não é você. Só existe um nome no universo que pode ser chamado de Salvador. Esse nome é Jesus Cristo, não é o seu. Achar que nós temos que fazer a nossa parte, não, nós temos muito o que fazer, mas em obediência ao Senhor, porque nós fomos salvos. A razão da nossa obediência é a salvação.
A gente não obedece para ser salvo. A gente não busca a santidade para ser salvo. É a salvação que nos concede o privilégio de servir ao Senhor e buscar a santidade que Deus exige dos seus filhos. É a salvação que concede o poder para isso, a graça para isso. A santificação é consequência da salvação e não vice-versa. Sexto, nem todos estão interessados no que Jesus diz, mas somente no que Ele faz. Muitas pessoas que vão até onde Jesus está, onde a palavra de Jesus está sendo pregada, na verdade, o que elas querem mesmo é ver o show. Tem que acontecer alguma coisa. Na igreja, algum poder tem que acontecer, alguma cura, algum demônio sair. Isso tanto é verdade que as igrejas que mais enchem são as igrejas que fazem esse tipo de propaganda. Campanha 7 dias de milagres. E aí, lota. Campanha de libertação, cura, não sei o que lá. Ele põe o nome do camarada lá. E aí, a igreja lota, né? Ou é a tenda, ou é não sei o que. Que as pessoas querem ver milagres. As palavras de Jesus são questionadas. O poder de Jesus de curar, será que é mesmo? Né? Como esses homens aqui, será que está curando mesmo? Né? Se tiver também, o interessante é ver o show. Vamos lá, faz o nome levantar aí para a gente ver. Vai lá que eu estou filmando, né? Quer ver o show. E sétimo, Jesus manda e o impossível acontece. Jesus deu uma ordem, verso 11, ele disse: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele deu uma ordem para um paralítico, e o verso 12 diz: então ele se levantou. Veja, Jesus não falou assim, vamos lá, pensamento positivo, vai, força, acredita em você, campeão, vai lá, vai, não desiste agora. Jesus não falou isso, ele deu uma ordem, e o impossível aconteceu. Sabe o que é interessante? É que tem um monte de paralelo assim na Bíblia. Você vê Jesus falando com as ondas do mar, você vê Jesus mandando o vento se acalmar, e eles obedecem. Jesus deu ordem para um paralítico se levantar, e ele se levantou. Deus deu a ordem para um peixe engolir Jonas e soltar Jonas no lugar certo, e o peixe bendito obedeceu. O que é difícil de acreditar é que aqueles que são filhos de Deus não obedecem à ordem de Jesus. Aqueles que são salvos por Deus relutam, vão a passos de tartaruga aleijada com cãibra. É ou não é? Sem a menor. O homem obedeceu e diz assim: olha só, se levantou no mesmo instante. Não é isso que Jesus quer de nós? Prontidão em obedecer. Sabe o que acontece quando a gente obedece à risca e prontamente ao Senhor? Olha o que o texto diz. Então ele se levantou, que foi a ordem de Jesus, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e de darem glória a Deus. Meus queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, Deus é glorificado. Quando nós ouvimos a voz de Jesus e seguimos seu comando, Deus é glorificado. Mas a gente não obedece. Jesus fala: vai lá pedir perdão, ele que vem. Vai no culto, mas está frio. Vai no culto, está uma caroinha, mas tem um vírus ali, não sei o que. Vai, conserta, paga o que você está devendo, arruma a sua vida. Não para de dar mau testemunho na praça. Vai conversar com a irmã, vai visitar aquela que não está bem, que está enferma. É que, meus queridos, a gente não obedece prontamente. Mas o peixe obedeceu, o vento obedeceu, o mar obedeceu, o aleijado obedeceu, mas a gente não. Oh Deus, nos dá graça. Nos dá graça para obedecer ao Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Amém, irmãos? Amado Deus e querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que possamos obedecê-la, que
possamos aprender, Senhor, com essas lições preciosas para as nossas vidas. Entender que o Senhor tem toda a autoridade, todo o poder, que com o Senhor não se brinca. Nos ajuda, Senhor, a ter mais respeito, reverência, seriedade, admiração e disposição em obedecer a Tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.